Gênesis capítulo 37. A história de José é uma das histórias mais apaixonantes da Bíblia. E eu me lembro da história de José ainda pequeno, quando minha mãe, costureira, ela pegava a Bíblia e me dava, como eu gostava de ler, e ela me trazia a Bíblia e dizia para eu ler. Então eu pegava a Bíblia e ia lendo. Era um prazer para mim estar ali ao lado da minha mãe, lendo a Bíblia, e ela ganhando o dinheiro dela na costura, que ela era uma costureira. E eu me lembro das emoções que sempre esses textos trouxeram ao meu coração. E como muitas vezes eu engasgava na leitura da Bíblia, ainda adolescente ali, lendo com a mamãe. Porque, sem dúvida nenhuma, a vida de José, as coisas que acontecem relacionadas à sua história são fascinantes. E há muita coisa rica e preciosa que a gente precisa aprender a estudar, ler na Bíblia. E eu quero, nesta manhã, com a graça de Deus, trazer uma nova compreensões antigas, para que a nossa vida possa ser direcionada pelos propósitos de Deus. Gênesis 37, 1 diz: habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos que lhe darão sonhos. Mas Rubens, que era o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos deles e lhes disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna,
e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco, lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente lê um texto como esse, a gente tem que começar a fazer uma coisa simples, mas que pode ajudar muito a qualquer um de nós aqui a aprender a ler Bíblia, ou pelo menos aplicar as verdades do Evangelho a nós. Às vezes a gente lê um texto desse e pergunta: o que é que tem isso aqui a ver comigo? Nós estamos distanciados desse texto aqui 4.000 anos. O que é que esse texto aqui tem a ver com você hoje, vivendo no século 21? Algumas perguntinhas são bem simples, que você pode fazer para você sempre, em qualquer texto da Bíblia, que te ajuda muito a aplicar a verdade bíblica. Porque eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas não sabem aplicar as verdades das Escrituras aos seus corações. Então, considere o seguinte: quando você lê um texto, se pergunte: há algum ensinamento novo? Às vezes alguma verdade que você nunca havia parado para pensar e que o Evangelho está trazendo para você. Segunda pergunta você tem que fazer: há algum pecado aqui nesse texto que eu estou lidando com ele, que eu preciso tomar cuidado na minha vida? Terceira coisa: há alguma promessa na palavra de Deus aqui que eu preciso guardar no meu coração? Quarta coisa: há alguma advertência de Deus? Quinta coisa: há algo que eu preciso orar aqui agora para Deus mudar o meu coração, me levar a alinhar a minha visão com o coração dele, com a visão dele? Se você faz essas perguntinhas básicas, você pode acrescentar algumas outras, né? Você começa então a trazer a palavra para você. E é exatamente assim que esse texto aqui me faz. Há uma ideia que para mim parece central no texto, que é a questão da providência de Deus. E o tema meu aqui é providência ou acaso, né? Mas eu queria, antes de falar sobre a providência ou acaso, eu queria considerar algumas coisas que para mim são extremamente importantes aqui. Primeira coisa que a gente aprende: a história de José está aqui. Esse José, menino criado lá numa zona rural, 12 irmãos, cada um vindo de mães diferentes, 4 mulheres disputando o amor de um mesmo homem. Havia prioridades, coisas complicadas. Vocês percebem no texto que a família, a linguagem de ódio, por exemplo, aparece várias vezes aqui. Raiva, né? Há muita relação de culpa, de acusação, né? De traição, de jogo político dentro da própria casa. Essa casa aqui, ela é uma casa complicada. É casa de gente crente, mas é complicada. É só ler um pouquinho das relações neuróticas que você tem aqui. Já preguei um sermão sobre isso aqui. Mas esse texto aqui aponta para diversas coisas. Se você anotar a palavra ódio aqui, aparece umas 3 ou 4 vezes. Há uma relação complicada. E essa relação complicada, ela se torna mais complicada ainda porque falta da parte do pai sabedoria. Jacó é um homem tolo ao lidar com seus filhos. Quando ele teve José, filho de Raquel, ele tratou José com muita deferência. A Bíblia fala isso aqui. A deferência dele era acima dos irmãos. Ele não estava nem aí porque os outros filhos pensavam. Olha o que ele faz. Diz a Bíblia aqui que ele amava mais, versículo 3, a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talada de mangas compridas. Você imagine, todos os irmãos estão ali, e aí aparece um franguinho d'água, todo empetegadinho, bonitinho, com a roupa linda, que ele deve ter comprado dos mercadores que passavam por ali, pelaquela região, comprou e trouxe para um filho.
trouxe para um filho. E a Bíblia diz, vendo o versículo 4, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Você quer gerar um problema na sua casa, meu querido? Faça exatamente o que Jacó fez. Predileção por filhos é um negócio mais complicado que pode existir no coração e no cerne de uma família. Isso é dramático. Você joga um filho contra o outro. Você impede que os filhos sejam amigos. Eles se tornam opositores. E o texto aqui é forte, diz que eles odiaram e não queriam nem falar com José mais. A culpa é de quem? Do pai. Porque falta sensibilidade em Jacó em perceber o que aquilo vai causar no coração dos seus filhos. Nós, como pais e mães, podemos muitas vezes ajudar nossos filhos a caminharem juntos, de forma pacífica e amigável, e se tornarem bons amigos, o que é um grande ganho para eles. Mas nós podemos também nos tornar os agentes de separação e de discordância entre os nossos filhos. Então tome muito cuidado com isso. Ao lidar com herança, ao lidar com partilha de bens, ao lidar com tratamento, tome cuidado. É provável até que você tenha um filho com o qual você se identifique mais na cabeça, seja mais fácil para caminhar, mas predileção não faça isso não. Se você quer harmonia na sua casa, não trate nenhum filho de forma diferente do outro. Trate iguais. Quando eu falo de tratar iguais, eu não estou dizendo que, alguém já até falou assim, que o maior problema que nós podemos ter na educação de filho é tratar os filhos diferentes de forma igual. Os filhos são diferentes. Então, quando eu falo de tratar igual, não é no sentido de que toda atitude sua para com um tem que ser a mesma com o outro. Eu estou falando da gente dar o mesmo procedimento, manter o senso de justiça dentro da casa. Isso ajuda muito os nossos filhos. E isso é um perigo para as pessoas quando vão ficando idosas e têm que tratar com essas questões de relacionamento familiar. Primeira lição que esse texto aqui nos traz. É um ensinamento da palavra de Deus. Segunda coisa que esse texto aqui nos ensina tem a ver com a questão dos sonhos. Eu vou tocar nesse assunto aqui bem rapidamente, embora não seja o tema central da minha palavra, porque eu percebo que o sonho de José, ele traz algumas coisas muito interessantes. E eu aprendo aqui nesse texto que nem todo sonho é vazio. Deus pode imbuir-nos de determinados sonhos. Eu não sou muito sonhador, mas um tempo atrás eu sonhei com uma coisa que eu não confessei, não tenho falado a ninguém, mas foi tão perturbador o sonho, mexeu tanto com o meu coração, que eu escrevi esse sonho. Mas é um sonho que eu tenho que guardar no meu coração. Eu acordei de manhã e orei, disse: Deus, está aqui esse sonho, né? Eu não sei se isso é do meu coração ou se é sonho de barriga cheia, mas eu só quero dizer para o Senhor que é um sonho e eu queria orar por isso. Orei, escrevi, está lá na minha agenda do ano passado, escrito, né? Se vai se cumprir ou não, não sei. Talvez seja um sonho de barriga cheia, né? Mas esse texto aqui nos fala do sonho de José. José tem sonho. Agora, quais são os perigos do sonho? Nós muitas vezes, eu tenho lidado com pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou aqui muito frustrado com Deus, e não raras vezes já ouvi isso, porque Deus colocou em mim um sonho, pastor, e esse sonho não se cumpriu. Aí a pergunta que eu faço é: você tem certeza de que Deus colocou esse sonho em você? Esse sonho vem de Deus? Porque o sonho pode ser meu. Eu posso colocar o sonho em mim, ou nascer do meu inconsciente, dos meus desejos ocultos, latentes. A psicologia trabalha muito bem esse negócio aí. Mas daí para você atribuir a Deus, e isso acontece demais, principalmente no mundo pentecostal, que valoriza muito essa questão do sonho. E aí corre para falar de sonho, como Deus. Jeremias 23, 27 e 28 nos adverte de uma forma muito clara sobre isso. O profeta que tem sonho, conte-o como sonho. Eu sou contra esses profetas que sonham e dizem: sonhei, e profetizam como se fosse da parte de Deus. Eu nunca lhes falei, diz Deus lá no versículo. Eu nunca lhes enviei, nunca falei para eles, mas eles querem falar os desejos do seu próprio coração. Sonhos
que brotam na nossa alma e que não tem nenhuma consistência. Então não atribua a Deus um sonho que é sonho. Quando você contar um sonho, diga, eu sonhei. Se Deus realmente falou através do sonho, e Ele pode fazer isso, já fez isso muitas vezes na história e faz até hoje, tá? Então se Deus quer falar, Ele vai falar e vai se cumprir. Por isso que a Bíblia diz, o profeta que tem sonho, conte-o como sonho. Nada mais, nada mais. Caso contrário, não tem um monte de gente trazendo profecias da parte de Deus através de sonhos que Deus nunca falou. É um perigo, é um perigo. Já vi muito isso acontecendo em comunidades e esse negócio é dramático. Mas há sonhos que são relevantes, sim. Deus pode falar através de sonhos, né? A Bíblia nos ensina isso e nos mostra muitas e muitas vezes exemplos como esse. Mas o sonho de José era um sonho verdadeiro. Mas olha o perigo do sonho. Apesar de ser verdadeiro aqui, ele é um sonho que vai sair por uma questão de orgulho. José não sabe lidar com esse sonho dele. E a Bíblia diz que ele chega para os irmãos todo jolly e vai contar a história. Sonhei essa noite que nós estávamos reunidos e tal, e tinha um monte de feixe, e o meu feixe levantou-se e os de vocês fizeram assim para mim. Se eles acharam ótimo, meus irmãos já gostavam daquele franguinho d'água, agora, né? E no outro dia ele vem com um sonho pior ainda, disse, eu sonhei que tinha estrelas, eu era uma estrelona também, um astro assim. Aí o sol e a lua também vieram curvar diante de mim, o pai e a mãe. Aí até o pai disse, meu filho, esse negócio está indo longe demais, para com esse negócio. E o duro é que o sonho dele era realidade, era verdadeiro, era de Deus, isso iria acontecer. No entanto, a forma como ele conta se torna um negócio tão arrogante que o tiro sai pela culatra. É isso que nós percebemos aqui no texto, né? Ele se torna um antagônico. Agora, meus queridos irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto também é no versículo 2, quando fala assim: esta é a história de Jacó. Eu achei tão fantástico esse negócio aqui. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos... Peraí. Vai contar a história de Jacó ou vai contar a história de José? O texto diz, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. A história de Jacó se reporta à história de José. Eu fiquei pensando nesse relato bíblico, dizendo, cara, muitas vezes Deus levanta pessoas na sua família, em famílias completamente quebradas, e levanta alguém para se tornar o turning point da família, o que vai mudar o eixo da família. José é o homem que Deus levanta nessa família para mudar o eixo da família, para fazer a grande virada na família. Muitas vezes eu vejo meninos, moços se convertendo, adolescentes se convertendo, de famílias às vezes ricas e poderosas, ou de famílias quebradas e simples. E eu olho para aquele menino e digo assim, cara, Deus pode estar começando uma história absolutamente inovadora a partir desse menino que Ele chamou. Às vezes é um único menino crente da família. Mas a história dessa família agora vai se tornar uma história que tem relação com esse menino, ou com essa menina, que passa a ser bênção para os seus descendentes e vai mudar o eixo da família, porque através dele pessoas vão se converter a Jesus, outros vão chegar, pessoas descrentes e cínicas começam a entender o Evangelho e ver naquela vida um modelo diferente e começam a ser atraídos a Deus por causa dessa vida. A história de Jacó se reporta à história de José. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, aí começa a contar a história de José. Por quê? Porque José vai se tornar a referência para essa família, como nós sabemos que se tornou. Muito curioso o relato bíblico. Agora esse texto aqui, meus queridos irmãos, para mim a grande lição desse texto aqui, é a lição voltada para a questão da providência de Deus. E eu gosto de pensar nessa questão da providência de Deus, porque a história de José, para mim, é o melhor exemplo de como Deus age de forma silenciosa e efetiva na história. Eu convido muitas vezes, e eu vou pregar um sermão lá na frente sobre isso, de forma mais específica, mas eu convido muitas vezes as pessoas que estão passando por crises a lerem a história de José e dizer assim, onde é que você vê a história de Deus? Onde é que você vê a presença de Deus aqui? Aí ele diz assim, eu vejo em tudo. Ok, então vamos lá ver a presença de Deus? Você vai ver que Deus não está presente em nada, mas está presente em tudo.
Esse menino nasce numa família conturbada e complexa. É isso que nós aprendemos aqui. Uma família neurótica, disfuncional. Esse menino entra numa rota de colisão com seus irmãos. Você está vendo Deus onde aqui? Eu não estou vendo Deus em lugar nenhum. Estou vendo família briguenta, estou vendo ódio, desavença, o pai insensato. O que eu estou vendo é bagunça. Aí esse menino vai, e ele era dedo duro, a Bíblia diz que ele era dedo duro, porque ele ia lá, ouvia dos irmãos e contava para o pai, e os irmãos odiavam mais. Veio um menino aqui temperamental, arrogante, José é arrogante, temperamental, cheio de si. Eu vejo aqui 11 irmãos que, excetuando talvez Benjamim, 10 irmãos, né, que odeiam esse menino. José é intragável, é um chato. Aí esse menino vai para lá, os irmãos dizem, agora quero ver onde é que vai parar o sonho dele. Jogam, resolvem matá-lo. Rubem, o primogênito, o primeiro filho, que era o responsável na ausência do pai, disse, não matá-lo, não. Ele queria tirar o irmão e livrar o irmão, mas quando chegou já era tarde. Os outros 9 já tinham pego José e vendido para os amalequitas, mercadores de deserto. Você imagina, onde é que está Deus nesse trem aqui? Você está vendo Deus nesse negócio aqui? Hã? Onde é que está Deus aqui nesse negócio? Um evento cruel de uma família que expõe um menino de 17 anos de idade a uma situação extremamente dolorida. Aí ele chegou ali, foi vendido, era um cara bonito, então todo mundo gostava dele, tratava ele bem, né? É assim que eram as coisas, né? Aquele menino entrou no chicote, ele foi humilhado, ele agora perdeu identidade, perdeu nome, perdeu relação, perdeu filiação. Ele é sem ninguém, vai para uma cultura diferente, ele não sabe a língua egípcia. Você está vendo Deus onde? Ok, onde é que está Deus aqui? Aí a Bíblia diz que ele chega ali, rapaz, vai trabalhar diante do comandante do exército egípcio, um cara chamado Potifar. E parece que a coisa ali na casa também não era muito boa, porque Potifar disse para ele, olha, não toca na minha mulher não, parece que a mulher dele já não era muito flor que se cheire. Ele vai morar ali, aquela mulher bate o olho, vê aquele moleque, 1,80 m, 75 kg de filé mignon, ele diz, é para mim. Vem cá, garoto. Ele diz, não dá. A resposta dele é uma resposta extremamente sábia, eu não posso fazer isso por causa do meu patrão e por causa de Deus. Nenhuma chance. Ela apronta o pampeiro, dá piti, e chama os guardas e prende, porque aquele cara é um sem vergonha, estava querendo estuprá-la dentro da própria casa. Você está vendo Deus onde? Eu não estou vendo Deus em lugar nenhum. Mas a Bíblia vai dizendo umas coisas interessantes. O Senhor era com José. O Senhor abençoou Potifar por causa de José. Nós que lemos a Bíblia, vemos Deus. Mas isole agora a Bíblia e comece a pensar nos eventos cotidianos e tente entender nesses eventos cotidianos onde é que está Deus, onde é que está Deus, onde é que está Deus, onde é que está Deus. Pergunte a você mesmo se você fosse José. Vivendo de forma íntegra e levando cacetada. Você não ia perguntar, cadê Deus? Me abandonou, me deixou. Aí o cara vai parar na cadeia. Ele foi lá na cadeia, ele foi muito bem tratado, porque a cadeia era um lugarzinho tão bom para tratar as pessoas, não era? Um escravo sem nome. Deve ter apanhado que nem jumento sem nome. Coisa complicada. Está ali, deve ter uma crise teológica. Cara, eu não faço as coisas certas, e olha o que acontece comigo. Eu quero glorificar a Deus na minha vida, olha o que acontece, eu só vou para o pior. Fui desprezado pelos meus irmãos, fui vendido como escravo, tentei fazer as coisas direito, trabalhava bem, uma mulher sem vergonha me faz um negócio. Deus, o Senhor não pode, o Senhor... Onde é que está Deus nesse trem aqui, gente? Eu não vejo Deus aqui. Você está lendo a Bíblia confortável, né? No seu quarto, num dia gostoso, sentado numa poltrona, e o Senhor era com José. Que legal, né? O Senhor era com José. José está perguntando, onde é que está Deus, que eu não vejo? Se ele está comigo, eu quero saber onde é que ele está, porque eu não estou vendo nada. Aí ele vai, e ali encontra com 2 homens que estão juramentados de morte pelo rei. Porque houve uma traição, e aí vocês conhecem a história. Se não conhece, é bom ir conhecer, né? Ler a Bíblia. Gente, o ponto para mim é o seguinte, em todos esses eventos cotidianos, a presença invisível de Deus se move o tempo todo.
Ok. O que isso tem a ver com você e comigo? O que isso tem a ver com você e comigo? Você não tem perguntado onde é que está Deus? Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A questão é a seguinte, gente. Nós estamos na mão de um Deus providente e amoroso ou estamos na mão do acaso e da coincidência? Eu tenho a sensação de que muitas vezes o sentimento que nós temos é de que nós somos um povo que não consegue distinguir Deus em nada na história nossa. É uma lástima. Nós não vemos Deus. Deus está se movendo silenciosamente nos eventos mais cotidianos e ordinários da sua história. Do jeito que está acontecendo hoje, Deus está agindo de forma absolutamente ordinária e cotidiana, mas manifestando a sua bondade em cada ponto que você nunca é capaz de distingui-lo. Essa é a providência de Deus. Há uns anos atrás, o Brasil foi para a Copa do Mundo na França. E o técnico da seleção naquela época escolheu a música que era a música que iria dirigir a seleção. Era a música da seleção. Os Titãs estavam no auge e a música era aquela música lindíssima deles, né? Eu queria ter trabalhado menos, olhar mais o pôr do sol, papapá. E lá na estrofe, no coro, ela diz assim: o acaso vai me proteger? Os moços aí lembram da música? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Fantástico, não? Você já parou para pensar nessa frase que maravilhosa que ela é? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Devia estar na Bíblia, né? É ruim. O acaso vai me proteger? Eu serei protegido por forças cegas? É isso? É isso que eu creio? Que a minha vida é coordenada por forças, por eventos absolutamente desconectos e que não tem nada a ver com nada, porque é do acaso. Aí, gente, vocês sabem o que aconteceu. O Brasil vai para as oitavas de final e o acaso coloca a bola no pé de Zildane, que cruza para Thierry Henry, que por acaso bate nela e faz gol e o Brasil está fora da seleção. O acaso não protegeu absolutamente nada da seleção, como não protege absolutamente nada da sua vida. Quem protege você, meu querido irmão? Quem anda com você? Então aprenda a discernir Deus nos eventos mais ordinários da tua vida. A tua crise é crise de Deus. Existem coisas que você vai só conseguir ver debaixo de enormes dores. Mas crises também são formas de Deus trabalhar, processos dele. Deus queria levar José lá para coordenar e para se tornar o segundo homem mais poderoso da história daqueles dias. Porque ele seria nada mais, nada menos do que o substituto imediato de Faraó, que era o homem mais poderoso da terra. Era o Barack Obama nosso. O homem mais poderoso da terra. E de repente esse menino, que agora já não é mais menino, porque deve ter passado uns 20 anos ali. Agora esse cara com 37 anos de idade, 30 anos de idade, ele é colocado num posto absolutamente de confiança para salvar o mundo inteiro e a sua família também. Deus usou os meios que ele quis usar para levar José a cumprir os propósitos que ele queria cumprir. Deus está trabalhando a sua história da forma como ele quer trabalhar para que você entenda aquilo que ele quer fazer na sua vida. E muitas vezes você fica desesperado com o silêncio de Deus, com a ausência de Deus. E Deus está se movendo, como diz Naum, o profeta Naum, um livro bem curtinho da Bíblia, ele fala assim: Deus anda no meio da tempestade e da tormenta. Isaías, no capítulo 45, fala assim: nosso Deus é um Deus misterioso. Onde é que está Deus? Deus está se movendo no seu meio e na sua história. É assim que eu vejo na minha vida. A Sara me perguntou algum tempo atrás: como é que você distingue Deus na sua vida? Como é que você percebe Deus na sua história? Essas perguntas perturbadoras, não? E eu ali estou tentando responder, não sei se como marido, como amigo, como pastor, a minha mulher.
E eu confesso que foi um nó na minha cabeça. Passado alguns minutos, refeito do choque da pergunta, agora eu tento me organizar. Eu digo, a melhor forma para mim de perceber Deus é olhando Deus na minha história. Onde eu estou e como Deus conduziu a minha história até aqui. Eu vejo Deus em tudo. Em 2002, uma forte crise veio ao meu coração. Eu era pastor da igreja nos Estados Unidos. Uma igreja que me amava, que cuidava muito bem de mim. Meus filhos estavam perfeitamente integrados à cultura americana. Nós tínhamos casa, minha esposa tinha um emprego federal. Recebíamos $110 mil por ano de salário. Nós dois, o pacote nosso era $110 mil por ano. Na época que o dólar valia 3,70 no Brasil. Era um belíssimo salário. E de repente alguma coisa muito profunda começou a acontecer no meu coração. Isso era uma crise muito forte, porque um dia eu estou indo para a escola levando meu filho, ele devia ter os seus 15 anos de idade, e ele vira para mim e fala assim, pai, o senhor está triste? Aí eu virei para ele e disse, ele não se lembra obviamente, desse relato, mas disse para ele assim, até tu, Brutus. Lembra dessa coisa? Né, quando o Otaviano está sendo executado e ele, pelo seu próprio filho, o próprio filho está no meio do motim, e ele olha para ele e diz, até tu, Brutus, né? Como é que você faz comigo? Né? Então Mateus me pergunta, o senhor está triste? E eu estava triste, eu entendia que era o meu momento de sair, mas a minha esposa, a última coisa que ela pensava na vida era sair dos Estados Unidos. Minha filha estava indo para a faculdade, meu filho nem cogitava de sair do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. Mas de repente aquele incômodo, ele vai aumentando no meu coração, e eu começo a dizer para minha esposa, e ela começa a orar por isso. E de uma forma misteriosa e milagrosa mesmo, porque eu sei onde é que estava o coração da minha mulher, Deus mudou o coração da minha mulher. O meu filho, quando eu falei para ele, vamos para o Brasil, ele com 16 anos de idade, todos os relacionamentos dele nos Estados Unidos, ele falou assim, a minha mala já está pronta. Negócio interessante. Um dia eu cheguei aqui e contei para o meu conselho, as pessoas começaram a me perguntar por que eu estava querendo voltar para o Brasil. Eu disse, eu tinha 4 motivos na cabeça. O primeiro deles, eu entendia que o meu tempo e o que eu tinha que fazer naquela igreja já tinha passado, era a hora de Deus levantar outra pessoa. Segunda coisa, eu estava sofrendo muito com frio. Eu que não sou tendente à depressão, graças a Deus, eu estava me sentindo assim, quando chegava lá no mês de fevereiro e março, depois de 6 meses já de frio, porque o frio lá durava 8 meses, em torno de 0 grau, toda noite tinha 0 grau, eventualmente tinha uma variação, mas a média era isso aí, 8 meses, eu já não aguentava mais o frio. Terceira coisa, eu não queria envelhecer nos Estados Unidos. Eu achava que os brasileiros que estavam envelhecendo lá eram muito tristes. Eu não queria acabar o resto da minha vida ali. E quarto lugar, eu queria estar perto dos meus pais na velhice deles. E foi ótimo. E a gente vê hoje, Deus nos trouxe para cá, minha esposa pôde acompanhar o pai dela quando Deus o chamou para si há uns 4 anos atrás. Nós já estávamos aqui. E Deus me colocou nessa igreja, aqui. Então os meus motivos eram esses. Esses são os meus motivos. Tempos depois, eu comecei a descobrir que havia um outro motivo que eu nunca tinha enumerado e que nunca tinha percebido. Tinha a ver com meu filho. Meu filho estava passando por umas crises pessoais muito sérias que nós não fazíamos ideia de onde ele estava se metendo. Não fazíamos ideia. A vinda dele para o Brasil foi um livramento de Deus. Deus realmente fez um livramento na vida do meu filho. Eu olho os amigos dele hoje, eu vejo onde eles estão e falo, louvado seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui. Um dia eu compartilhei isso no meu conselho. A gente estava lá conversando e tal, e o Edmo pediu a mão. Já não gostei. Negócio de vice-presidente pedir a mão para falar, é um negócio complicado, né? E o Edmo disse o seguinte, pastor Samuel, o senhor esqueceu uma coisa. Deus estava preparando o senhor para vir para a nossa igreja, porque nós estávamos orando por isso. Falei, aleluia, é isso mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Deus se move misteriosamente na história. Você está percebendo Deus na sua vida? Ou Deus é um completo ausente? Aprenda a discernir Deus nos eventos cotidianos da sua vida. Aprenda a perceber as nuances históricas suas, os eventos aparentemente sem sentido nenhum,
como Deus está agindo na sua história. Exponha-se a Deus. Diga, Deus, quando você não entender nada, você diga, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas tem uma coisa, eu não estou na mão do acaso, eu não estou na mão de coincidência, não é o acaso que vai me proteger, é o Senhor que me protege, o Senhor me ama, o Senhor é providente, o Senhor é amoroso, o Senhor é bom. Eu quero te glorificar, eu quero te louvar, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, está aqui minha vida. E aí descanso. Por quê? Porque eu, de repente, descubro Deus se movendo no meio desse caos pessoal. E Deus está aqui, ó, agindo, como um vento silencioso, um cicio tranquilo, movendo-se no meio da minha história. Aprenda a discernir isso. É uma das grandes aventuras do nosso coração. Vamos orar? Eu quero que você pense agora nos eventos da sua caminhada até aqui. E de hoje, nos dias, no momento que você está passando. O que você está passando? Onde é que Deus está interpelando você? A sua dor, o seu sofrimento, a angústia, o peso que você traz no coração, agora, é uma forma de Deus alertar você. E se você se sensibilizar para o Espírito, Ele vai te mostrar. Então diga a Deus, Deus, está aqui minha história comum, atrapalhada, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu quero te pedir a Deus que o Senhor guarde a minha vida. Você me dê um coração sensível a Ti. Faz isso por nós, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Pastor Zé Carlos.